Olá, tudo bem? Sou Oliveira, como que vocês estão? Hoje eu tô com esse vídeo aí, com a segunda parte, falando sobre os egípcios. Mas eu peço a você que a partir desse momento, você se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. E busque a verdade na Bíblia. Só nela há salvação. Clama ao Criador que através de Salvador derrame sobre nós o Espírito Santo e que aonde você pôr a planta dos seus pés e a palma da tua mão, bênçãos sejam derramadas, tanto sobre a sua vida, como a minha, como a vida daqueles que você chega e toca. Desde já, eu te agradeço, um bom vídeo, e que você, e caso você venha ter família, sejam abençoados, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Valeu! As areias do Egito guardam segredos e histórias que inspiram nossa imaginação e aguçam o nosso desejo de desvendar o passado de uma das maiores civilizações que já existiu. Depois de enfrentar tempos difíceis no final do período conhecido como Império Antigo, os egípcios conseguiram recuperar seus antigos territórios e rotas de comércio. E uma nova era de prosperidade teve início. Essa nova fase da história egípcia é chamada de Império Médio e durou entre os anos 2050 a.C. a 1710 a.C. Após restabelecer o controle militar no Egito, era necessário recuperar a economia e novos sistemas de irrigação foram construídos, além de novos monumentos para os deuses. O faraó Mentuhotep II iniciou uma campanha militar com o intuito de conquistar a Núbia, já que era uma região rica em veios de ouro e joias preciosas, algo que seria muito lucrativo para os debilitados cofres egípcios. A luta contra os núbios durou muitos anos, e apesar de sua insistência, os egípcios não conseguiram subjugar totalmente seus adversários. Um fato que comprova a grande capacidade militar das tribos africanas. Mentuhotep II morreu após reinar por 51 anos. Ele foi sepultado juntamente com suas 6 esposas em um complexo funerário que fica em Deir el-Bahari. Tendo o Egito recuperado seu poder financeiro e sem ter grandes ameaças externas, o Império entrou em um período considerado erudito. Durante o Império Médio, se destacou o conceito de vida no além. E a morte, que já era vista como um rito de passagem, passou a ganhar ainda mais atenção no cotidiano dos egípcios. Outro destaque foi que os governantes retomaram o costume de erguer pirâmides para servirem de túmulos, ordenando a construção de monumentos cada vez maiores. A construção de pirâmides gigantescas se iniciou durante o Império Antigo, sendo a primeira a Pirâmide de Djoser, que foi construída por volta de 2630 a.C. e fica ao nordeste da cidade de Mênfis. A Pirâmide de Djoser e seu complexo de túmulos são consideradas as estruturas monumentais mais antigas do mundo e foram projetadas pelo arquiteto Imhotep. Durante sua vida, Imhotep foi provavelmente um dos homens mais importantes do Egito, sendo detentor de conhecimentos em diversas áreas como medicina, arquitetura, religião e carpintaria. Imhotep faz parte de um pequeno grupo de plebeus que conquistaram o status de divindade no Egito Antigo, já que tal honraria era reservada aos membros mais importantes da nobreza. A existência histórica de Imhotep é comprovada através de 2 inscrições contemporâneas feitas na base ou pedestal de uma das estátuas de Djoser. Imhotep foi uma figura tão importante que mesmo após sua morte, ele continuou a ser reverenciado, com a localização de sua sepultura tendo sido escolhida com absoluta cautela e permanece escondida até os dias de hoje. Até hoje foram encontradas e contabilizadas 123 pirâmides no Egito, algumas já praticamente em ruínas. A decisão de se construir túmulos no formato de pirâmide se deve ao fato de essa ser a maneira mais segura de se erguer um gigantesco monumento, já que sua base larga garante a estabilidade da estrutura. Mesmo assim, algumas pirâmides desmoronaram ainda na antiguidade,
devido a irregularidades no seu formato ou na escolha errada do terreno. Quando isso acontecia, o construtor era responsabilizado e executado. Ainda existe o caso da famosa pirâmide curvada, que se manteve de pé até os dias de hoje, apesar de ficar evidente que seu formato foi sofrendo alterações durante a construção. A construção das pirâmides era realizada com muito esforço físico e uma logística bem avançada. As grandes pedras de granito pesam aproximadamente 2,5 toneladas e frequentemente eram retiradas de pedreiras que ficavam até 800 quilômetros de distância do local da construção. Depois eram colocadas em balsas e trazidas ao longo do rio Nilo. Depois de serem descarregadas, as pedras eram trazidas com cordas e trenós até o local da construção. Lá eram cortadas e lixadas até assumirem o formato necessário, sendo só então arrastadas através de rampas até o local onde ficariam. Não se sabe ao certo quantos trabalhadores participaram das construções. Acredita-se que cerca de 30 mil homens se esforçaram para erguer estes grandes monumentos. A maioria era composta de homens livres, que recebiam um salário e isenção de impostos pelo trabalho. Muitos escravos também foram usados, sendo delegado a eles as tarefas mais árduas e cansativas. As pirâmides eram erguidas a mando dos faraós, para serem seus túmulos e para demonstrar seu poder e autoridade. Elas também tinham um caráter simbólico para os egípcios, que acreditavam que a Terra originou-se de um monumento primordial, que tinha um formato piramidal. As pirâmides mais famosas do Egito são as pirâmides de Gizé, localizadas na necrópole de Gizé, próximas à cidade do Cairo. A necrópole possui 3 pirâmides. A mais alta é a pirâmide de Quéops, a média é a pirâmide de Quefren e a menor é a pirâmide de Miquerinos. Ainda existem alguns monumentos menores próximos às pirâmides, que são chamados de pirâmides das rainhas. A Grande Esfinge também faz parte da necrópole. No seu auge, as pirâmides eram finalizadas com uma cobertura de calcário branco polido, que refletia a luz do sol à distância, e no seu topo existia uma finalização com pedras adornadas de escritas hieroglíficas. É até mesmo possível que o topo de algumas pirâmides fosse revestido de ouro. Sem dúvida, era uma visão de tirar o fôlego. A pirâmide de Quéops tinha impressionantes 146 metros de altura, mas hoje possui 138 metros, sendo a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda existe. Quase todas as pirâmides foram saqueadas, tanto por dentro quanto por fora, com a cobertura de calcário e as pedras de granito sendo retiradas para serem utilizadas em outras construções ao longo dos séculos. A razão de tamanha dedicação em construir monumentos funerários gigantescos está ligada à religião dos antigos egípcios, que influenciava fortemente a visão que aquele povo tinha sobre a vida e a morte. Os egípcios não deixaram fontes escritas que explicassem com clareza suas crenças. Por conta disso, historiadores modernos usam como fonte de estudos as pinturas e esculturas deixadas em templos, pirâmides e túmulos. Outra fonte de pesquisa são 3 coletâneas de textos hieroglíficos que datam de diferentes períodos. Esses textos são chamados de os livros das pirâmides, o livro dos sarcófagos e o livro dos mortos. Os antigos egípcios acreditavam que os detentores de sangue divino poderiam ressuscitar após algumas centenas de anos, e assim retomar seu lugar de direito como governantes da Terra. Esse conceito de morte e renascimento explica a motivação dos faraós para criar ambientes onde eles pudessem preservar seus corpos e retornar à vida. A prática da mumificação tinha como objetivo preservar o corpo para o qual o soberano iria retornar. Também eram levados para o túmulo os pertences pessoais do faraó, como objetos preciosos, roupas e joias. Durante o Império Antigo, também eram sacrificados seus criados pessoais, animais e sacerdotes. Em muitos casos, suas esposas e concubinas também eram sepultadas juntas com o faraó.
Essa prática, contudo, perdeu força durante o Império Médio. Os sarcófagos também tinham uma importância vital para a reencarnação do faraó. O rosto do faraó era entalhado no sarcófago com a maior precisão possível, para que quando o espírito retornasse ao corpo, ele pudesse se lembrar de como era a sua aparência em vida. Nos dias atuais, as práticas muçulmanas são consideradas a religião oficial do Egito, com a maior parte da população seguindo os preceitos do Islã sunita. Ainda assim, existem grupos neopagãos que seguem as religiões dos deuses antigos. Essa prática é chamada de quemetismo. O último faraó que governou o Egito durante o Império Médio foi Amenemes III. Durante seu reinado, ele permitiu que as tribos de origem semítica da Ásia se estabelecessem no delta do rio Nilo. Essas tribos buscavam refúgio da crescente ameaça do Império Assírio. Esses povos eram chamados de Ixos, que pode ser traduzido como reis pastores. Em 1650 a.C., cheias descontroladas do rio Nilo destruíram parte das plantações egípcias, afetando a economia e fragilizando novamente o império. Os Ixos se aproveitaram deste momento de instabilidade e tomaram controle de algumas cidades construídas no delta do rio Nilo. Os Ixos estabeleceram sua própria dinastia e elegeram um faraó, seguindo o modelo egípcio de governo. Os governantes egípcios tiveram que recuar para a cidade de Tebas, onde ficariam presos entre os reinos Ixos do norte e os reinos Cuxitas do sul. Essa fase da história egípcia ficou conhecida como o segundo período intermediário. Apesar de serem invasores, os Ixos exerceram uma influência positiva sobre a cultura egípcia, trazendo cavalos de boa qualidade, modelos mais avançados de carruagens de guerra e novas técnicas de tecelagem. Durante 30 anos, os egípcios lutaram contra os Ixos, até que o faraó egípcio Amoses obteve uma série de vitórias militares, erradicando o poder dos Ixios no Egito. Essa nova retomada do poder para os egípcios deu início ao período chamado de Império Novo. A história do Egito Antigo ainda nos reserva grandes acontecimentos e reviravoltas, que marcaram para sempre os rumos da história.